Fala, macumbeiro! Eu sou a Dani. Eu sou a Gabi. Bora riar esse padê de mel e dendê? Gente... Gente, então... Antes da gente começar o episódio, apenas um recado, né? A gente tá gravando na minha casa e o meu vizinho tá fazendo uma obra. E tem uma maquita, tem martelo. Se sair algum barulho aí no fundo agora, nesse momento, inclusive, e se sair um raio, aqui, um trovão, na verdade, de Xangô, é porque tá tendo obra e vai ter temporal no Rio de Janeiro. Então, é isso. Funciona no artesanal. Da próxima vez a gente arruma um estúdio com isolamento acústico. Vamos ver. Vida real. É projetar. E hoje a gente vem falar de carnaval. Que é, assim, particularmente é meu tema favorito. Eu não sou uma especialista ainda, mas pretendo ser. Sou uma grande curiosa, gosto de acompanhar, de pesquisar, de entender, de desfilar agora, de curtir o carnaval, de admirar essa manifestação cultural tão bonita, tão brasileira e tão macumbeira também, né? Eu já fui mais de curtir o carnaval. Confesso que hoje em dia eu sou uma senhora cansada. Não acompanho, né, dessa forma assídua que a Gabi acompanha. Mas acho um momento interessante. Acho que a gente tem muita coisa para falar sobre essa expressão cultural aí tão importante do nosso país. Bom, para começar, que aqui é um podcast pra gente falar de macumba, né? Então, você pode estar se perguntando, você não está se perguntando isso? O que o carnaval tem a ver com a macumba? O carnaval é uma manifestação cultural intrinsecamente ligado com a religiosidade de matriz africana. O carnaval ele pode não ter surgido a partir dessa cultura, mas ele se torna o que ele é hoje vindo da periferia, vindo do povo pobre, do povo preto, do povo macumbeiro. Bom, todo mundo sabe como que é o carnaval no Rio de Janeiro, né? No Brasil, mas especificamente o do Rio. É o maior do mundo, é o mais conhecido. Mas antes da gente falar como que chega aí essa encruzilhada do carnaval com a macumba, vamos falar um pouquinho de o que é o carnaval, como que ele chega no Brasil, qual é a função social do carnaval. O carnaval, gente, vem aí, né? Não sou historiadora, mas nas pesquisas que a gente faz, a gente chega à conclusão que o carnaval, ele é uma celebração aí que vem de uma cultura muito mais antiga, de festas pagãs, né, romanas, onde as pessoas extravasavam seus desejos. E que a Igreja Católica mantém esse costume como uma forma também de deixar a galera poder viver, e porque essas pessoas vão ter que ficar em muitos tipos de jejum no período da quaresma. Então, é mais ou menos daí que vem essa coisa do carnaval ser a festa da carne, não só porque as pessoas vão passar aí os 40 dias lá sem comer carne, né, mas também porque as pessoas, como é que a gente vai dizer, elas deixam o desejo da carne falar mais alto? As pessoas não vão abandonar apenas o consumo de carne literal durante o período da quaresma. Elas vão abrir mão dos desejos da carne, dos instintos, elas vão abrir mão dos prazeres da carne. Exatamente. E no carnaval é onde elas vão dar vazão para toda essa necessidade que vai ser tolhida pelos próximos 40 dias e, na verdade, de forma mais intensa, porque ela é tolhida durante todo o ano. Exatamente. Então, assim, a gente tem uma festa, um momento que subverte, né? Se propõe a subverter a ordem das coisas. Uma festa que, inclusive, chega ao Brasil através dos portugueses, vem com a colonização, que tem aí a sua referência dos bailes de máscara das elites, mas que as camadas mais populares também têm a sua forma de celebrar, de festejar, e é justamente essa forma que ganha espaço. É justamente essa possibilidade de, não só possibilidade, né, necessidade de extravasar
que ganha espaço e vai crescendo na sociedade, que vai se moldando aí do jeito que a gente conhece hoje. E eu acho que isso é muito simbólico, porque não importa o quanto exista uma ideologia, seja ela religiosa ou não, que tenta impedir a expressão do desejo, a expressão do corpo, a expressão das relações sociais. Não adianta você tentar impedir, porque você vai precisar, inclusive, deixar que isso aconteça de alguma forma. Então, acho que a gente parte desse princípio que aquilo que é o chão do terreiro do carnaval que a gente conhece hoje é a forma de expressão das camadas mais populares de demonstrar aí, de alguma forma, seus anseios e botar pra fora o que fica sendo oprimido no resto do tempo. Cara, muito bom, porque, tipo assim... É o ruído da chuva. Ele tá ali, independente, sabe? Não tem mais silêncio, porque é independente. Ai, meu Deus. Fica aí, eu acho que lá no negocinho a gente vai ter que botar Dani, Gabi e Ansan e Xangô, porque eles estão participando. Exatamente. O negócio tá aqui assim, frenético. O bagulho não é pra falar de macumba? É macumba ao vivo, meu filho. Uau. A raiz, macumba bem raiz. Xangô quer que eu fale do Salgueiro. Eu vou falar do Salgueiro, cara, calma. Fica tranquilo, Calma. todo mundo vai ser contemplado. Vai chegar, vai chegar, vai chegar. Apesar de eu ser historiadora, eu não costumo me aprofundar muito nessa história de das origens europeias do carnaval, né? A Dani fez essa pesquisa agora pra gente conseguir falar um pouco, introduzir um pouco, mas me interessa muito mais o que se tornou o carnaval no Brasil. Quando que o carnaval chega no povo brasileiro, chega nas periferias. Porque o carnaval que acontecia dentro dos salões de baile das elites, ele não era acessado pelo povo, ele não era acessado por quem trabalhava, ele não era acessado por quem sustentava a sociedade. E aí, a partir daí, o carnaval ele foi sendo trazido para a rua. E o carnaval de rua, gente, até hoje, você tem festa fechada de carnaval e todo mundo sabe que o bloco na rua é muito melhor do que a festa fechada do carnaval. Com certeza. A partir do momento em que o povo leva o carnaval pra rua, que são criados os blocos, os ranchos carnavalescos, cara, é uma disputa injusta com os salões de baile. Como sempre, o povo fazendo coisas muito melhores do que a burguesia, não é mesmo? Pra variar. E com o surgimento desse carnaval de rua, a gente vai caminhando pro que é o surgimento das escolas de samba, que é o ponto que me é mais caro em toda essa discussão. Já aproveitei muito carnaval de rua, gosto muito, valorizo a cultura dos blocos de rua, e a cultura das escolas de samba não existiria sem a cultura dos blocos de rua, mas me aprofundo mais em acompanhar, em pesquisar o carnaval de Sapucaí, o carnaval de Intendente Magalhães, o carnaval de escola de samba. Meu irmão, Xangô tá brabo aqui, Ansan tá braba. Eu só tô querendo saber como é que tá o acordo com o Cacique Cobra Coral. Eu acho que o Eduardo Paes ou não pagou, ou ele pagou pra fazer chover tudo antes do carnaval. Pra Então, não chover no Estão dia do dizendo desfile. que é isso, tá? Aí eu E acho eu que faz espero sentido. de verdade que seja isso, porque eu não aguento mais a chuva que eu peguei nos ensaios técnicos. Pegar essa chuva fantasiada vai ser, olha, Parabéns. Depois do momento do desabafo indignado, vamos lá. Gabi tá falando muito sobre essa expressão, né? Sobre pegar um negócio que vem aí com a burguesia, que é um negócio inacessível, e fazer aquilo ir pra rua e tomar uma expressão grande. E uma coisa que eu acho muito curiosa é que a escola de samba é isso, se chama escola. Algumas têm o nome de acadêmicos, mas todas são escolas. E aí, se a gente for pensar numa lógica, né, de hegemônica, uma escola, uma academia é um negócio que também não era acessível para todo mundo, sobretudo nessa época que a gente está falando aí do início do carnaval. Então eu queria saber da Gabi o que ela acha, né, por que tem esse nome, por que é uma escola, que academia é essa do samba
como que ela surge? Por que que ela é esse espaço de educação, de formação tão importante? Cara, a escola de samba é um lugar que aglomera uma série de saberes dos mais diversos, porque você pode entender quanto que você aprende dentro de uma escola a partir do desfile, do samba, a partir da história que está sendo contada, mas a partir também da vivência dentro de uma escola de samba. Porque construir um desfile envolve tanta coisa, envolve tantos processos criativos, processos de fabricação de fantasia, de fabricação de alegoria, de musicalidade, de dança. São tantas expressões que é difícil você saber o que você não aprende dentro de uma escola de samba. E que a origem do nome pode não estar ligada a isso, mas que a gente pode entender como que esse nome ele representa o que é a realidade dentro dessas agremiações. E acho que vem também um outro aprendizado que eu acho que é importante, além de todos esses que são muito importantes, mas de pertencimento também, né? Da pessoa com a sua comunidade, da possibilidade de ver que existe uma perspectiva maior, porque eu ouço muito falar, a festa do povo é aquela coisa imensa, né? Como eu sempre lembro também do Joãozinho 30 falar que quem gosta de pobreza é rico, porque pobre gosta de luxo, que aí eu também acho que já é mais uma coisa que o carnaval subverte, porque mesmo com todas as dificuldades a escola consegue fazer tantas coisas, e eu acho que é um aprendizado de comunidade mesmo, do que um povo ali, uma galera reunida consegue fazer para si e para mostrar, né? Para fora também, consegue desenvolver. Eu acho que isso é bem profundo falar de escola de samba. Eu nem sabia que era tão profundo assim poder falar de carnaval e escola de samba. E isso é porque a gente nem entrou na macumba direito ainda, tá? Porque assim, ainda hoje tem gente que ainda insiste no discurso de que o carnaval nada tem a ver com terreiro, com santo, com macumba. E assim, isso só mostra um grande desconhecimento do carnaval ou uma tentativa muito mau caráter de tentar apropriar o carnaval para ser uma coisa longe do que ele é. Porque assim, o carnaval, as escolas de samba, elas nascem no morro, sabe? Primeiro, nasce a Deixa Falar no Morro do Estácio, nasce a Mangueira no Morro de Mangueira, nasce a Portela em Oswaldo Cruz. Você tem as primeiras escolas saindo do morro, e não só as primeiras, mais pra frente você tem o Salgueiro, que nasce no morro, você tem a Tijuca, que nasce no Morro do Borel, você tem as escolas de samba, elas vêm do morro da periferia. Então por que elas têm que contar histórias sobre elite, sobre as origens brancas do Brasil? Num primeiro momento, você tem essa prática nas escolas de samba. O carnaval, nos primeiros desfiles, a gente ainda não tinha essa caracterização do samba enredo, do enredo, né, do tema daquele desfile. As escolas podiam apresentar até 3 sambas no mesmo desfile. Isso vai se modificar com alguns anos já de torneio. Eu vou até pesquisar isso aqui agora, vou concluir a fala, mas a gente pesquisa de quando que o torneio passa a ser nesses moldes que a gente tem hoje. Eu sei que foi uma criação do Paulo da Portela, mas eu não tô lembrando agora em que momento que isso aconteceu certinho, mas que nesse primeiro momento não era da maneira como a gente conhece, um tema, um enredo, vamos desfilar sobre isso. Mas a partir do momento que a gente começa a ter esses enredos, eles tratam uma boa parte das vezes sobre efemérides, sobre temas ufanistas, nacionalistas. Eles contam histórias do Brasil a partir de uma visão colonizadora. Eles contam histórias que falam de independência de Dom Pedro, de Princesa Isabel. Eles contam histórias
brasileiras, mas com viés totalmente europeu. Só que ainda assim, ainda que a escola esteja na avenida contando uma história de uma monarquia europeia, a bateria tá tocando para Oxóssi. O fundamento da escola de samba, ele nunca saiu de onde é a sua origem, que a origem da escola de samba, a origem do samba é dentro de terreiro. Não tem escola de samba que não seja da periferia, né, da comunidade, do morro, da favela. Então, acho que é a tentativa de esvaziar o significado real que essa expressão tem, porque ela tomou proporções muito grandes. Então, quem é que quer ver a macumba acontecendo na Sapucaí? Quem quer ver o povo preto, favelado, sabe, de muito longe do centro do Rio, porque estamos aqui gravando na minha casa, em Bangu, pertinho da quadra nova da Mocidade Independente de Padre Miguel, da Avenida Brasil, a quadra da Avenida Brasil. Então, quem quer ver o povo da Vila Vintém dentro da Sapucaí? As pessoas hoje pagam caro para ver, mas querem ver falando o que também? Então, acho que esse esvaziamento, essa tentativa de esvaziar, cumpre um papel de, olha, vocês podem fazer isso aí, vocês podem até ser essa galera que faz o maior espetáculo da Terra, mas vocês não podem ficar falando tanto assim daquilo, né, da realidade de vocês, de onde vocês vêm, da origem das paradas. Vocês têm que falar o que serve aqui pra gente. E aí, nos últimos anos, a gente vê uma movimentação das escolas de samba tentando recuperar essas raízes e trazer mais africanidades para a avenida, trazer a religiosidade africana para a avenida. E junto com isso, a gente vê pessoas incomodadas, pessoas que estão questionando por que tanta África no samba, por que tanta África na avenida. E são justamente essas pessoas que a Dani estava falando agora, a quem não interessa ver o povo da Vila Vintém, o povo do Morro de Mangueira, o povo de Nilópolis, no centro do Rio. Porque assim, o desfile é um evento que ele é feito pelo povo, mas ele não é mais feito para o povo, infelizmente. Hoje, para você comprar um ingresso para Sapucaí, é uma dificuldade para você ter uma boa visão, né? Às vezes você ainda tem uma liberação dos setores mais baratos, mas a Sapucaí, o desfile, principalmente do grupo especial, ele tem se tornado cada vez mais elitizado. É um público de camarote que não está ali nem para ver o desfile, que está escutando o show em camarote, não está vendo o desfile, muitas vezes está atrapalhando a escola passar, e que, na verdade, acaba que o povo mesmo vai assistir os ensaios técnicos. Hoje a festa do povo acaba sendo no ensaio técnico, que é gratuito, e que é onde... Não, o ensaio técnico da Sapucaí. Desculpa. Os ensaios de rua também. Os ensaios de rua são, pra mim, assim, o ápice do carnaval é o ensaio de rua. É a coisa mais democrática, mais assim, você tá com a escola dentro da sua comunidade. Você não vai sair, no meu caso da minha escola, você não vai sair da minha escola, depois a gente fala sobre isso. Você não vai sair de Ramos para ir pro centro da cidade ver a Imperatriz, você vai ver ali nas ruas de Ramos. Então, assim, eu acho o ensaio de rua assim, uma coisa incrível. Mas eu tô falando do ensaio técnico que acontece na Sapucaí, que tem a entrada liberada, gratuita. E hoje é onde o povo tem mais essa oportunidade de assistir às suas escolas, porque no desfile em si tá cada vez mais difícil. Então, é um esvaziamento, é uma apropriação e aí uma tentativa de resgate, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E acho que isso, fazendo alguns parênteses aqui, tem tudo a ver com o que a gente falou no último episódio sobre Iemanjá. Então, se você não ouviu, vá lá ouvir. Isso tem tudo a ver com que a religião de matriz africana, as religiões, né, mais tradicionais brasileiras, com raiz africana e ameríndia, elas têm sofrido, né? A gente vê também dentro de alguns terreiros um esvaziamento, uma apropriação. Então, não dá também para desassociar esse pensamento crítico, né, de dentro do terreiro, de dentro da escola. Não vou falar aqui nomes, mas a gente teve
carnavalescos que tentaram bastante desassociar essa origem do carnaval da expressão que a gente tem hoje dentro da escola de samba. E aí eu acho que é muito importante quem hoje está tentando fazer esse resgate para não deixar isso se perder, porque é também uma disputa ideológica dentro da sociedade, né? Aí agora eu vou citar, quando o Luiz Antônio Simas, com o enredo da Tuiuti desse ano, que ele é um dos autores, vem falando que não tem nada de difícil no samba, que todo mundo pode aprender e falar um samba que é majoritariamente com palavras em Yorubá. Ele está dizendo que essa é a nossa origem também, essa língua também é nossa e a gente também consegue falar e ela tem significado e expressão pra gente. Então, assim, essa dissociação não pode ser feita. A gente pode sim desassociar o carnaval de uma festa excludente, né? A gente tem que batalhar para que ela seja sempre democrática para o povo que faz ela existir. Porque essa retomada dos conceitos africanos ameríndios no carnaval, ela é importante mesmo em um momento em que a festa em si se torna mais excludente e elitizada, porque o carnaval ele cumpre uma função pedagógica muito importante. Então, apesar do absurdo que é a festa não ser mais acessível a quem faz a festa, o carnaval ele está presente na cultura, assim, ele está presente na nossa vida como um todo. Chega em fevereiro, não se fala de outra coisa. Então, todo mundo vai assistir nas suas casas os desfiles, todo mundo ouviu os sambas enredo, todo mundo vai ver essas narrativas que falam da nossa história, da nossa cultura, atravessando o Sapucaí. Todo mundo vai acompanhar essas narrativas em horário nobre na televisão. Quer dizer, horário nobre... Enfim, no carnaval é o horário nobre. Sim. Não tem um brasileiro, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, que nunca falou que o ano só começa depois do carnaval. Então, assim, o carnaval, ele é um posicionamento político também, né? A gente... Ele tem um lugar especial. Eu acho que é isso. O carnaval, ele tem um lugar de demarcar, né? Como a gente falou lá no início, ele precede a quaresma e tal, então ele marca esse momento de, isso aqui é o nosso último respiro antes da vida pegar no tranco. Mas quem é do carnaval, que não é o meu caso, mas Gabi tá aqui pra ser essa pessoa, mas quem é do carnaval sabe que na verdade o carnaval nunca acaba, né? Porque Não. termina um desfile já pensando no próximo. Com certeza. Inclusive, uma coisa que eu descobri, que aí eu vou colocar um pouco da minha experiência pessoal aqui. Eu acompanho o carnaval desde sempre à distância. Eu sempre tive muita preguiça de sair de casa, gente. Muita preguiça de sair de casa. E isso me fez uma pessoa muito admiradora do carnaval. Eu pesquiso, eu assisto, eu leio, eu escuto, mas eu raramente estava presente. E esse ano eu decidi que isso ia mudar e eu passei a integrar uma escola de samba. Por isso que eu falei assim, a minha escola é uma questão, porque eu sou mangueirense apaixonada desde que eu nasci, mas hoje eu faço parte da Imperatriz Leopoldinense e aprendi a amar essa escola também. Para mim, inclusive, uma das coisas mais interessantes do carnaval é o como que a gente não precisa transformar essa rivalidade que nem é no futebol, né? Sim. Porque no futebol a gente é Vasco, a gente odeia o Flamengo. E isso é verdade, a gente é Vasco mesmo. Literalmente. Mas a escola de samba, o carnaval, é uma coisa que a gente aprende a admirar a arte das co-irmãs, né? Sim. É isso, a escola de samba, a outra escola de samba, ela não se chama rival, ela é a co-irmã. A gente usa esse termo. Então, tá tudo certo, tá tudo em casa, Mangueira, Imperatriz, enfim. Mas a partir do momento em que eu estou ali presente no carnaval, um detalhe que eu tenho achado engraçado é que eu vejo as pessoas falando que o carnaval está começando. Sim. E na minha cabeça o carnaval tá acabando. Uhum. Sabe? Eu vi, assim, às vezes uns amigos postando, os amigos assim saindo no bloco, começou. E eu assim, menina, mas já começou há muito tempo, ele tá acabando agora. E o acabando, como diz o título do livro do Simas e do Fabato, é pra tudo começar na quinta-feira. Porque acaba na quarta-feira e na quinta já tá começando de novo. Na quinta a gente já tem que pensar em 2027. Acho muito engraçado as expressões que a gente usa no carnaval do ano passado, desse ano, do ano passado. Uhum. Porque assim,
pode ter certeza que se eu citar novamente esse carnaval esse ano aqui no podcast, vocês vão me ouvir falando o carnaval do ano passado. O carnaval do ano passado, agora é 2025, porque ainda não chegou aqui o desfile de 2026. Mas passando o desfile de 2026, o carnaval de 2026 é o carnaval do ano passado. E assim, eu acho que isso simboliza muito como a vida do carnaval, ela molda a nossa percepção de tempo e sociedade. O desfile é o rito de passar da escola, né? É. Ele encerra um ciclo e começa outro. E aí vocês renascem aí, vocês, coletivamente, esse barco que é a escola de samba passa ali. Tem uma coisa muito interessante sobre isso que você trouxe de aí renasce, porque o carnaval, eu estava escutando e, cara, é uma bosta, porque eu não lembro a quem eu devo referenciar, tá? Erro meu aqui, mas eu estava escutando alguém falar sobre isso, sobre como que o carnaval é uma arte que ela é feita para durar só aquele momento. O desfile que ele vai para a avenida, ele nem é o mesmo que vai no desfile das campeãs. Ele é uma arte cíclica, então aquela fantasia que você usou, ela vai virar uma outra fantasia no ano que vem. Por isso que a gente devolve a fantasia na escola no final do carnaval. Porque aquelas peças daquela fantasia, elas vão compor uma outra fantasia. Aqueles carros, eles vão virar outros carros. Eles vão para outras escolas ou dentro da mesma escola. Aquilo é tudo uma montagem feita para um único dia. Então, aquele desfile, ele se torna outros desfiles. E isso é bonito simbolicamente e materialmente, porque o carnaval, ele é uma arte construída em cima de muito perrengue. É aquela coisa de que você tem para trabalhar o material que você usou ano passado e você vai se virar com isso. E eu tô rindo aqui, a gente tá rindo. Isso aqui, a edição não vai cortar isso aqui, gente, porque a gente tava aqui um pouco nervosa por muitas coisas que aconteceram nesse dia de hoje, que estávamos com tudo, né, ok pra gravar, mas foi um dia onde brincaram com a verdade. E eu já falei isso aqui. A Gabi tá falando isso do reaproveitamento, né, de um dia marcante ali, um momento específico, um ponto específico, e eu só consigo pensar que não tinha como gravar um episódio sobre carnaval sem estar nessa vibe exusíaca. Quem tá ouvindo isso aqui hoje viu que ontem a gente lançou o vídeo sobre o enredo da Tuiuti. Anteontem, o enredo da Tuiuti. E a gente gravou hoje, na verdade. A gente gravou o vídeo e tá gravando o podcast. Então, a gente já tava numa vibe exusíaca, porque fala de Eleguá. A gente começou a gravar o podcast, começou uma chuva absurda, louca demais. E aí, eu tô com meu fio de Eleguá e a Gabi tá com o fio de proteção dela de Exu. Então, assim, o carnaval também brinca com a verdade. O carnaval também traz a pedagogia da encruzilhada de pegar um monte de perrengue, um monte de coisa que ninguém sabe explicar, um monte de coisa louca, um monte de coisa muito visceral e transforma naquele espetáculo, naquela coisa linda, naquela coisa que todo mundo se encanta. E o que mais pode ser Exu do que o carnaval? Então, eu lembrei agora qual foi a referência. Eu ouvi isso no Angu de Grilo, no especial que foi gravado na Biblioteca Parque. Eu ouvi isso, foi a Flávia Oliveira, a Bela Reis e o Aidan André falando sobre carnaval. E assim, quando a gente tem uma negação da africanidade e da religiosidade no carnaval, a gente está ignorando a própria origem do samba. Porque o samba, bom, a gente tem algumas histórias que são atribuídas, que é atribuído o nascimento do samba. Aqui no Rio de Janeiro, a gente conta principalmente a história da Casa da Tia Ciata, que era uma casa onde se reuniam pessoas para fazer música, pessoas que tocavam instrumentos, que faziam festa. E essas reuniões, essas rodas de samba, eram organizadas após as giras no terreiro da Tia Ciata. Tia Ciata é uma Yalorixá, Ciata de Oxum é uma Yalorixá, e o samba, desse modo, nasce dentro de um terreiro.
Assim como as escolas de samba têm na sua origem adeptos da religião. Essa semana a gente postou um vídeo falando sobre o enredo da Estácio de Sá, que fala sobre o Tata Tancredo, que além de ser uma figura importantíssima da Umbanda Molocô, e que novamente está sendo citado no podcast, porque ele foi citado no episódio passado, foi um dos fundadores da Deixa Falar, que deu origem à Estácio de Sá, a escola que esse ano está homenageando no desfile. A Mangueira, ela é uma escola que ela é fundada a partir da junção de alguns blocos e ranchos carnavalescos do Morro de Mangueira. Um deles, o Bloco dos Arengueiros, que era formado pelo Cartola, o Carlos Cachaça, o Zé Espinguela e o Saturnino, que se juntam com outros blocos, inclusive o rancho Pérolas do Egito, que foi fundado por quem? Por Tia Fé. E assim, quem é mangueirense sabe de que eu tô falando, já ouviu falar de Tia Fé, que é uma das figuras mais importantes, eu entendo como uma figura muito importante na história da Mangueira. Inclusive, no enredo desse ano, ela é citada, porque o enredo, ele tem um trecho que é: E a Benedita de Oliveira, mãe do Morro de Mangueira, abençoe o jeito tucuju. A gente está falando de uma mulher que ela é conhecida como a mãe do morro. É uma Yalorixá de Iansã, é uma pessoa que introduz o toque para Oxóssi na bateria da Mangueira e que também é dentro do seu terreiro que ocorre esse encontro que resulta na Estação Primeira de Mangueira. Então, não tem como a gente dissociar o terreiro do samba. É como vem dizendo esse ano o samba da Vila Isabel: macumba é samba e o samba é macumba. Pode até fazer kizumba, mas não pode separar. Que inclusive para mim foi um belo de um shade pro carnavalesco citado, que estava na Vila Isabel no ano passado. Sim. Então assim, né? Enfim, porque é isso. A bateria da Mangueira, ela toca caixa pra Oxóssi, ela toca o aguerê. As caixas da bateria da Mangueira tocam o aguerê. Assim como a bateria da Mocidade e a bateria da Portela também toca pra Oxóssi. A bateria da Portela, ela é batizada no dia 20 de janeiro, que é o dia que a gente celebra Oxóssi. E ela é batizada em homenagem a Oxóssi. Não necessariamente o patrono da escola de samba, o orixá, o padroeiro, desculpa. O padroeiro da escola de samba é o mesmo padroeiro da bateria. Em alguns casos não é assim, como inclusive da Vila Isabel, que acabamos de citar. A bateria da Vila Isabel toca para Ogum. Mas a Vila Isabel, se não me engano, a padroeira da Vila Isabel é Oxum. Mas a bateria da Vila Isabel toca para Ogum. Que a origem, se não me engano, eu acho que o mestre de bateria que trouxe o toque de Ogum para Vila Isabel, ele trouxe o toque de outra escola, e eu agora não tô me lembrando qual era. Pode ter sido da Grande Rio, não me lembro. Mas a Grande Rio também toca para Ogum. Então, assim, a gente tem essa manifestação pro orixá dentro do que é mais essencial da espinha dorsal de uma escola de samba, que é a bateria, sabe? Então, como que você vai renegar essa origem dentro do carnaval? A bateria que, inclusive, as baterias de escola de samba, que, inclusive, também são compostas por atabaques. A primeira vez que isso aconteceu foi com a bateria, com a Furacão da Viradouro, e até hoje você tem diversas baterias que fazem uso do atabaque, que convocam, inclusive, ogãs para tocar esses atabaques na bateria. Como esse ano a bateria do Tuiuti está fazendo uma apresentação lindíssima com os atabaques. Tá mesmo. É emocionante. Como que a gente fala, inclusive, de bateria sem citar a bateria furiosa do Salgueiro, que é uma bateria benzida por Xangô. É uma bateria que é a cara de Xangô. É forte. É forte. A Furiosa do Salgueiro, ela é filha de Xangô. Assim como toca o próprio samba do Salgueiro de Xangô, de 2019, talvez. Posso estar errada. É isso mesmo, 2019, que eu anotei. Esse aí eu anotei. Ai, meu Deus. Então, e aí eu acho que essa retomada dos temas afro no carnaval, eu falei um pouco lá atrás sobre o papel pedagógico do carnaval, né? E eu acho muito importante como que o carnaval ele pode funcionar como uma ferramenta para a educação de axé. Inclusive, eu acho isso tão importante que é o tema que eu pesquiso. Meu trabalho de pesquisa ele é baseado nisso. Eu tenho observado como que a gente tem trazido alguns enredos que eles são fundamentais
para a construção desse imaginário de africanidades, de orixá, de terreiro e de maneiras diversas. Eu tenho alguns sambas favoritos dentro dessa categoria. Eu falo já desde o ano passado que um dos meus sambas favoritos da história é o Omitutu Olufon, o samba da Imperatriz de 2025, que, assim, para mim, esse desfile ele é um exemplo quase que impecável de didática em ensinar história de terreiro, ensinar história de orixá, né? Contextualizando, é um enredo que conta o Itã da visita de Oxalá ao reino de Oió, a visita de Oxalá a Xangô no reino de Oió, a todos os percalços que Oxalá passa nesse caminho ao desafiar Exu e como que isso se torna um grande problema uma vez que ele acaba sendo preso por Xangô e, enfim. É um Itã muito bonito, muito importante e que eu acho que ele é contado de uma forma tão bonita, tão, assim, didática mesmo. Eu acho que eu comecei a usar esse samba para contar esse Itã para as crianças. Eu conto para os meus afilhados esse Itã usando o samba da Imperatriz, sabe? E o desfile é, assim, um absurdo de lindo. Eu acho que qualquer um que me conhece sabe que eu puxo muito o saco do Leandro Vieira. Então, assim, não vou nem alongar muito aqui, mas que Leandro traz, assim, numa genialidade esse Itã de Oxalá para a Avenida, que eu acho que não tem como a gente não refletir sobre o papel que isso tem em trazer a cosmologia africana para o dia a dia, para a gente que escuta na rua, que a gente escuta passando na Globo. E eu tô com essa expectativa para esse ano com o enredo da Tuiuti, com Lonan e Falo Comigo, que a gente já citou algumas vezes aqui, porque esse enredo pegou muita gente. E a gente gravou sobre ele hoje, né? Essa altura já saiu. Que também é um enredo que eu senti que ele... Cara, ele pega uma temática que é pouco trabalhada, que é a primeira vez que o Ifá vai para Sapucaí, que a religiosidade afro-cubana vai para Sapucaí. Então, assim, você está apresentando um traço ainda diferente de cultura africana na Sapucaí. Isso aí é para quem diz que todos os enredos de África são todos iguais. Olha a pluralidade que a gente consegue chegar. Eu estava falando agora de um enredo de candomblé e agora eu tô passando para um enredo de Fá. A gente também tem, por exemplo, eu citei o enredo sobre Tata Tancredo, que a gente já tá falando de uma figura da Umbanda Molocô e que é um enredo que ele não é litúrgico, ele não tá falando da liturgia de Umbanda Molocô. Ele tá falando sobre a figura, o personagem histórico, sobre o sacerdote, sobre o líder religioso, político, o sambista, inclusive. Então, assim, veja de que forma que a gente consegue usar o carnaval como plataforma para falar de diversos temas dentro dessa perspectiva de terreiro, dessa perspectiva de africanidades e usar isso como uma ferramenta de educação, como uma forma de disseminar conhecimento. Eu acho isso assim a coisa... Pra mim isso é uma das coisas mais bonitas do carnaval. Mas eu acho que eu já falei umas 5 vezes. Isso aí é uma das coisas mais bonitas do carnaval. O carnaval é muito bonito. O carnaval é muito bonito. Tudo é uma das coisas mais bonitas do carnaval. A Gabi tá falando da função pedagógica aqui do carnaval e a gente, né, sempre vai falar muito de macumba, mas a gente também fala de luta popular. E aí, eu já falei aqui 50 vezes que eu não sou uma pessoa do carnaval, mas tem um samba. E a Gabi é a pessoa que vai me ajudar aqui, porque eu não lembro de qual ano que ele é, mas é o da Mangueira. E é aquele que foi com o Leandro Vieira, e eu me lembrei por causa disso, o que é da história do Brasil. Como é o nome desse samba? História pra Ninar Gente Grande. Esse aí. Mangueira 2019. Pronto, a Mangueira 2019. Por que eu tô falando desse samba? E por que eu tô falando dessa função pedagógica? Porque o carnaval cumpre esse papel de contar uma história através do seu enredo, através do samba enredo, através, né, da arte que se faz ali com as alegorias, as fantasias, a comissão de frente, tudo isso, que pode ser sobre a macumba,
mas que pode ser também sobre a luta popular a partir da nossa perspectiva, né? Então eu acho que fica pra mim, que tô aqui ouvindo e aprendendo várias coisas também, a lembrança desse samba, porque ele demarca essa posição também por um outro viés, mas que é popular, que é das camadas excluídas da sociedade, de quem faz a sociedade se movimentar para frente, sabe? Se o terreiro ensina para nós uma nova forma de nos relacionar de maneira comunitária, a luta popular também nos ensina, inclusive junto com o terreiro, nos ensina outras formas, né, de fazer a vida acontecer, de enxergar a sociedade. Então eu acho que não só os sambas que falam de macumba, né, não só os enredos que falam da macumba, mas todo enredo que tem referência de onde nasce o verdadeiro carnaval, ele tem espaço, ele deve ser falado, como por exemplo, a gente estava conversando mais cedo aqui nos bastidores sobre o Lampião, que é uma figura histórica que pode ser controversa, mas que é importante. Então, certamente, tem muitos enredos que poderiam ser tema aqui do Mel e Dendê, que não são só sobre macumba, mas que cumprem essa função pedagógica. Puxando novamente para Tuiuti, o que foi aquele enredo do ano passado sobre Chica Manicongo? Exatamente. Que, assim, o desfile pode ter tido seus defeitos, mas o enredo foi uma coisa linda, cara. Levar uma história de uma travesti preta da fundação do que é o Brasil, porque é a primeiro registro de uma travesti que a gente tem, e trazer negra, de uma travesti negra no Brasil, e trazer isso como também passa pela macumba, né? Porque a gente tem a Chica Pomba girando na narrativa do Tuiuti. E assim, pô, isso é uma coisa linda. Mais um outro exemplo que eu gosto muito de citar em relação a essa função pedagógica do carnaval, e eu acho que ele traz até um exemplo prático. O samba de 2024 da Portela, que eu agora não me lembro o título do samba. Ah, não, o título é o título do livro, Um Defeito de Cor. Cara, é um samba lindo, um desfile belíssimo, que fala sobre o livro. Ele é baseado no livro Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que conta a história de Luísa Maim e Luiz Gama, né, da Kendê e do Omotundê, que são os nomes, né, de batismo africano deles, que após o desfile, o livro esgotou. Após o desfile, todo mundo foi atrás para saber, que história é essa que está sendo contada. E assim, é um livro difícil, tá? Eu tô lendo esse livro, gente, é pesado. Assim, é emocionalmente difícil, não é difícil assim, leitura é difícil. Mas é emocionalmente difícil, é um livro grande. Mas esse livro esgotou, porque as pessoas viram no carnaval. Então, assim, não dá para subestimar o papel pedagógico que isso tem, de que é isso, as pessoas que até então, às vezes, não faziam a menor ideia do que era esse livro, ou então não pararam para pensar, porque tipo assim, já ouvi falar, mas aquele desfile desperta o interesse. Que, inclusive, eu tenho uma grande expectativa que esse ano isso aconteça a mesma coisa com os livros da Carolina de Jesus, que é o enredo da Unidos da Tijuca desse ano. Muda essa história, Tijuca. Ou seja, a gente estava falando agora há pouco, né? Eu estava falando isso com muita convicção. Eu acho que a Gabi está acreditando também que o carnaval é muito exusíaco. E se ele cumpre essa função pedagógica de ser a porta de entrada para alguma coisa, também nada mais exusíaco, porque é quem vem primeiro, é quem come primeiro, é quem chega antes de tudo. Então, assim, a minha conclusão é: o carnaval não pode ser desassociado da macumba, da luta popular, do povo periférico, favelado, preto, ameríndio, sabe? É daí que vem o carnaval, e o carnaval pode falar do que ele quiser, mas ele não pode esquecer dessa raiz. Acho que essa é a questão. Quando a gente falou da desassociação, do esvaziamento, é porque tentaram cortar essa raiz. E se essa raiz não for cortada, eu acho que ele pode ser muito mais potente, muito melhor, inclusive, do que ele foi aí nos últimos anos, e está tentando ser de novo agora. Então, é isso. Acho que a gente pode realmente concluir esse episódio, que foi para vários caminhos. É como a Dani pontuou aqui sobre o carnaval ser uma coisa muito exusíaca, né? A gente chega em encruzilhadas, a gente vai para caminhos que a gente não estava esperando, né? Exatamente.
Eu planejei, eu pesquisei, eu escrevi e saíram coisas aqui que eu não tinha previsto que sairiam, mas saíram. Enfim, o carnaval ele tem esse poder, e principalmente sobre mim, eu sou aquela pessoa que se você quiser conversar de carnaval, vai me ouvir 300 horas falando. Eu tô dando uma segurada até aqui pra poder também não estourar muito o tempo do episódio, porque dava pra falar mais tempo de carnaval. A essa altura, vocês já sabem qual é a campeã? Não, a apuração é hoje, menina. A apuração é hoje. Façam suas apostas. Daqui a pouco a apuração. Então, assim, a gente ainda não sabe como é que foi o desfile. Mas vocês ainda, né, se vocês ouvirem na hora que saiu, não estão sabendo ainda como é que foi o resultado, né? Então, estamos aqui todos na expectativa. Nem sei qual a expectativa que eu tô, pra falar a verdade, porque tem muita coisa que pode acontecer nesse carnaval. Enfim, eu espero que tenham sido desfiles lindos, que a macumba tenha estado belíssima no carnaval, porque vem a Tuiuti falando do Ifá, vem a Beija-Flor falando do Dembé do Mercado, vem a Portela falando do Príncipe de Bará. Então, assim, não falta macumba na avenida, mas também não falta outros temas, porque é isso, o carnaval não é uma coisa só, mas ele é um monte de coisa ao mesmo tempo, sabe? É isso, a bateria da Mocidade vai tocar pra Oxóssi e pra Rita Lee ao mesmo tempo. Exatamente. E tá tudo bem. É o caos organizado. E tá tudo bem. Então, assim, enfim, se deixar, minha filha, eu vou me embora falando de carnaval. Vamos encerrar, então? Tchau, gente. A benção a todo mundo. E vamos ver essa apuração junto aí, que com certeza vai ter comentários da Gabi no story do meu entender.